A gente hoje vai estar falando sobre saúde bucal na primeira infância. Eu sou Karina Morgado, graduada em odontologia pela Universidade do Grande Rio e com pós-graduação e especialização em periodontia pela Universidade Veiga de Almeida. Karina, eu ouvi dizer que a saúde bucal das crianças começa durante a gestação. Sim, o ideal seria assim, que toda gestante, durante seu pré-natal, fizesse um acompanhamento com os dentistas, porque além de algumas informações importantes que não estão relacionadas diretamente ao dente, precisam ser dadas, esclarecidas na época correta, né? Não esperar acontecer o problema para ir depois procurar um profissional. Como, por exemplo, a inserção do freio lingual, que se no bebê essa inserção ela for curta, vai dificultar o aleitamento desse bebê. Ele não vai conseguir fazer o movimento de sucção do leite corretamente. Tem que ensinar o hábito correto de fazer a higienização, e eles que vão estar lá nesse primeiro momento, né? E eles que vão ser responsáveis por fazer essa higienização. Explicar os possíveis sintomas da erupção dos dentinhos, explicar as consequências do hábito de chupar o dedo, de chupar a chupeta. Então, eu digo que o ideal seria que esse acompanhamento fizesse parte do pré-natal. Qual a idade ideal para tirar a chupeta? Então, chupar a chupeta, o ideal é lá em torno de até 3 anos. Acho esse uma idade mais ou menos o ideal para tirar. Qual a idade que começam a romper os dentinhos? Em torno de 6 meses começam a romper os primeiros dentinhos. Assim, varia muito. Essa cronologia da erupção, ela varia muito de criança para criança. Mas, geralmente, os primeiros dentinhos, que são os incisivos inferiores, eles nascem por volta dos 6 meses. Mas antes também de nascer os dentinhos, a gente já tem que fazer a higiene. Você tem alguma dica aí, como é que a gente já faz isso? Então, assim, enquanto não tem dente, né, não tem o risco da doença cárie. Mas a gente precisa fazer a higienização para evitar infecções por fungo, como o famoso sapinho, né? Então, a gente precisa dar importância a antes de ter os dentinhos. E essa higienização, ela pode ser feita com uma gaze, com água filtrada, só para fazer a remoção mesmo dos resíduos do leite. Com relação à higiene da chupeta, para que não venha, né? Porque a criança, você falou, né? Ela até 3 anos já vai ficar cheia de dente, né? Às vezes a criança tá lá ficando independente. Assim, é importante a higienização, né? Dela. Sim, hoje em dia tem chupetas esterilizáveis, né? O ideal seria o uso das chupetas esterilizáveis. Sim, o que a gente recomenda é que seja ortodôntica anatômica, que tenha bico de silicone, que tenha aquele bico ortodôntico. E a escovação, quando é que começa? Quando nasce o primeiro dentinho, nasce junto uma escova com cerdas. E também já é preconizado o uso do creme dental fluoretado, que isso é uma super polêmica que tem. Então, já providencia uma escova com cerdas, e essas cerdas tem que ser macias ou extra macias, e também um creme dental fluoretado, que contenha em torno de 1.000 a 1.100 ppm de flúor. Quais são os fatores de risco para a doença cárie na primeira infância, né? Que é o público que a gente está abordando hoje. Sim, então. É um assunto que está sempre em estudo, né? Antigamente se dizia que a doença cárie era transmissível, né? Você nunca escutou falar, não pode assoprar a papinha do bebê, não pode provar a papinha do bebê, que você vai estar passando as bactérias, né? Presentes no adulto para o bebê. Só que estudos já tiveram vários estudos científicos e atualmente, né, recentemente, é uma biodiversidade. Tem o biofilme, depende da dieta da pessoa, se for uma dieta com muito açúcar,
de uma escovação deficiente. Então, é um conjunto de fatores que formam a doença cárie. Não é só uma coisa específica, são vários fatores. Tem alguns alimentos que você indica que protegem mais, assim, os dentes? Então, de proteger não, mas assim, se a gente tiver uma dieta saudável, comendo legumes, verduras, frutas, tiver assim um consumo do açúcar em baixa quantidade, isso é importantíssimo. Não só para evitar a doença cárie, né, mas também para evitar obesidade, diabetes, né, que são outras doenças. A gente tem uma outra pergunta. E o tempo para parar com a mamadeira? Então, assim, não tem uma faixa etária que a gente preconiza assim, tem que tirar a mamadeira. Eu acho que isso vai mais da família, da relação da criança com os pais, né? Naquela coisa da autonomia da criança, de já beber o leitinho no próprio copo. Mas em termos de afetar a oclusão, a saúde bucal, se for no caso da alimentação pela mamadeira, não tem muito a ver, a não ser assim, que a criança vá dormir mamando, e aí não é legal, porque pode haver a formação da cárie de mamadeira, que é muito comum, né, nos bebês. A cárie mais comum nos bebês é a cárie de mamadeira, que o bebê ele faz as alimentações ali com a mamadeira, ou até mesmo no peito, é o próprio leite, né, eu digo mamar tanto da mamadeira quanto do leite materno. Vai ter aquele acúmulo de resíduo ali, e se não higienizar, principalmente quando vai dormir, tem uma diminuição do fluxo salivar, e aí esses dentes ficam completamente desprotegidos, e aí vai começando a formação da cárie de mamadeira. Né? Tem aqui uma I Caldeira, ela perguntou assim: doutora Karina, o primeiro molar permanente superior direito da minha filha, de um lado está nascendo mais escuro que o outro. O que pode ser? Pode ser já o início da doença cárie, né? Porque o início da doença cárie, ela começa com uma manchinha branca e ela pode ir pigmentando de escuro ao longo do tempo. Ou pode ser uma hipoplasia do esmalte, algum trauma que esse dente descido, que é o dente de leite, sofreu. E aí fez uma lesãozinha lá no dente permanente, e ele nasce com esse defeitinho. Então, assim, várias questões podem ser. O ideal mesmo é um exame, né? Um exame clínico para a gente poder diagnosticar aí realmente o que é. Tem um afilhado, ele está com 5 anos e só toma líquido em copinho com canudo. Isso causa alguma consequência na dentição dele? Não li, não conheço estudos sobre isso. Jaqueline Morgado, tem um bebê de 1 ano da família, hein? De 1 ano e 7 meses. Qual o creme dental mais indicado? Então, o creme dental mais indicado é com flúor, que contém em torno de 1.000 a 1.100 ppm de flúor. Isso a gente consegue ver no rótulo da embalagem. Agora, qual o melhor? Assim, você tem que procurar usar o que mais agrade a ele, que tem sabor adocicado, que seja suave, que não tenha um sabor muito marcante, que não arde muito. Então, assim, eu acho que tem que ir testando para ir vendo qual que agrada mais a ele. Essa questão que você falou agora do sabor, porque se a pasta de dente for muito gostosa, a criança vai querer comer. Exato, e esse é o perigo, né? A gente tem que sempre se atentar a isso. É uma questão importante que você abordou. Porque quando a criança começa a comer a pasta, pode ter o risco da fluorose. Então tem que ficar bem ligado. E tem que sempre perceber, assim, muita atenção na quantidade do creme dental que você vai usar. Para a criança, do primeiro dentinho até 2 anos de idade, o ideal é o equivalente a 1 grão de arroz cru. Então é só uma sujadinha na escova, na cerda da escova. Sim. E aí a cada faixa etária vai mudando. De 2 anos a 4 anos, o equivalente é em torno de 1 ervilha. E aí, dos 4 anos em diante até a fase adulta, é aquela posição transversal da escova, né? Não é aquilo que a gente vê na propaganda de televisão, não, né? Que a gente vê aquela pasta ao longo eixo da escova, não é.
Aquilo está errado. Basta ser no posicionamento transversal das cerdas. Aquela ali é a quantidade ideal a partir dos 4 anos. Uhum. Tem uma outra pergunta. Quando deve ser a primeira consulta ao odontopediatra? Ou você faz o seu pré-natal, né, lá com o dentista acompanhando, ou então antes de nascer os primeiros dentinhos. Porque todas essas orientações vão ser importantes para o desenvolvimento, né? A gente tem um papel fundamental na educação de saúde bucal. Tem aqui Sim. O Luiz France. Qual o procedimento quando a criança está na troca de dente de leite para o outro e ele nasce um sobre o outro, né? Chamam de cavalado. Então, quando nasce, né, nessa troca, né, o dente de leite caiu, aí nasce um sobre o outro. Aí ele gostaria de uma orientação, né? Ah, tá. Quando nasce um permanente por cima do outro permanente. É isso? Acho que sim. Ou quando tem ainda o de leite, que é muito comum, né? Tem ainda o de leite e aí o permanente nasce ou pelo lado ou por trás. Bem, se for isso, se for o de leite ainda na arcada, né? O dente descido ainda na arcada e o permanente nascendo em outro espaço, tem que ir ao dentista fazer a remoção do dente de leite. E caso sejam os dois permanentes trepadinhos, né? Como vocês falam, a gente fala apinhados, aí tem que... O ideal, tá? Antigamente que a gente esperava, tinha aquela coisa, vamos esperar os dentes todos permanentes nascerem para fazer uma intervenção ortodôntica. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, assim, o quanto antes, precocemente você for fazer uma consulta a um ortodontista, ele pode ter recursos, né, dispositivos, aparelhos que façam essas modificações o mais precocemente. Entendeu? Então, assim, é necessário fazer uma consulta com um ortodontista, que é um especialista em tratamento ortodôntico de aparelho, para ele fazer uma avaliação e ver se é possível já colocar o aparelho. Às vezes, Karina, as crianças sofrem algum acidente brincando. Qual o primeiro procedimento? Caiu, sangrou a gengiva, às vezes até quebra um pedacinho do dente de leite. Como é que a gente procede? Então, se quebrar o dente de leite, não tem problema. A gente pode fazer uma restauração. Esse dente pode ser restaurado. Caiu, a primeira coisa, se tiver sangramento, se tiver inchaço, tem que ter gelo para evitar o edema. Mas sempre procurar um hospital. Sempre primeiros socorros. Então, assim, acontece muito de avulsionar o dente permanente também, né? Também pode ocorrer isso. Aí, assim, o ideal é que bote numa solução fisiológica e vai correndo para o dentista, para o seu dentista no caso, né? Porque no hospital, com o dente avulsionado, eles não vão ter muito o que fazer. O ideal mesmo é procurar o seu dentista. Mas então, assim, é possível, tipo, cair o dente, você leva ele e eles conseguem encaixar? Dependendo do caso, eles eles reimplantam esse dente. Vão ter consequências futuras, tá? Vão ter umas consequências que a gente vai ter que estar acompanhando ao longo prazo. Mas pode sim, reimplantar o dente. Interessante, não sabia. Graciela Castro procura os pais que devem procurar... os pais devem procurar o especialista em endodontia quando ocorrer um trauma? Sim, claro, porque esse trauma, ele afeta a polpa do dente, né? Que é responsável ali pela aquela irrigação do dente. Então, muitos dentes que sofrem trauma vão precisar tratar canal, que é o tratamento endodôntico. Nossa, mas já pequenininho já faz canal? Sim, já faz canal em dente de leite, inclusive. Agora, perguntar uma coisa que me veio aqui. Criança com lábio liporino, né? Que às vezes tem lábio o céu da boca liporino, né? Aberto. Como é que funciona a higienização? Porque eu acho que deve ser uma galera que fica muito atenta, né? Os pais das crianças que nascem. Porque tem a ligação, né, com a cavidade nasal. O que acontece? Eles já são, hoje em dia, eles fazem essa cirurgia muito novinhos. Porque a medicina está muito evoluída, a odontologia é muito evoluída. Então,
rapidamente eles nascem e já logo depois fazem essa cirurgia de reconstrução do palato. Ou então usam uma prótesezinha, eles colocam uma prótese também no palato para esperar o momento da cirurgia. Entendeu? Tem recursos, né? Tem recursos hoje em dia. Caldeira Maria do Socorro. Ela está perguntando quando o dente permanente começa a romper, mas o dente de leite, né, não tá mole. Sim. O que faz? Tem que ir no cirurgião dentista para remover. Tem que extrair esse dentinho de leite para dar espaço para o permanente nascer. Deixa eu explicar mais ou menos o porquê, que é facinho de entender. Todo dente de leite ele tem raiz. E aí o permanente, ele vai nascer abaixo da raiz do dente de leite. Então, ele vai fazendo a reabsorção dessa raiz. Quando ele nasce posicionado, ligado diretamente a essa raiz. Então, aí ele vai reabsorver toda essa raiz, vai ficar molinho e vai cair. Quando o dente permanente ele nasce fora da sua posição, essa raiz vai ficar intacta. Por isso que o dentinho vai ficar ali ainda, por isso que tem que remover. Ó, o que a gente viu hoje? Que a saúde bucal começa na gestação, que a alimentação, né, da gestante é muito importante, o cuidado odontológico dela é muito importante. Estou esquecendo alguma coisa, Karina? A higienização. A higienização. Né? Tem que tentar introduzir essa higienização quanto antes.